acompanhar, você vai boiar legal. Alguém quer propor alguma mais fácil dessa para a gente aquecer? Alguém está com dificuldade de uma antes, uma outra questão de vetores, ou então até de string, só para a gente aquecer os dedos? É uma L3. Esse é um L? 4. Nível 4. Bom, nós então? Então, isso daí. Mercantil V3 é bem mais fácil. Essas questões, essa daqui é tipo da primeira fase da Olimpíada, foi a questão mais difícil da primeira fase da Olimpíada. Então, a minha sugestão é, se vocês estão gostando de FUP, de fazer esse exercício e tal, vocês deem uma passada na Olimpíada, tem muita coisa legal lá. Ok? Então, vamos nós. Qual? Onde? Mercantil V3? Tá. Ok. Essa é a segunda versão do jogo do Mercantil. Pedro e João foram no Silvio Santos. O programa era aquele que o Silvio mostrava um produto do Mercantil e a pessoa que chegasse mais próximo do preço real ganhava. João e Pedro são concorrentes. O objetivo do seu programa é informar quem ganhou a disputa. Nessa versão, o primeiro jogador informa o preço e o segundo jogador informa maior ou menor. Quem vencer nas disputas, quem vencer mais disputas ganha o jogo. Se o valor do produto for igual ao chute, ganha o primeiro concorrente que fez o chute. Se ambos vencerem a mesma quantidade, então aparece empate. Se ambos estiverem igualmente próximos... Não, isso aqui não existe, né? Não existe igualmente próximos do preço. Vou consertar essa daqui. Que um escolhe o marcador e o outro escolhe se é maior ou menor. Então, deixa eu consertar logo esse negócio aqui. Voltando lá. Ok, então, primeira linha, a quantidade de produtos. Segunda linha, o valor dos produtos. Terceira linha, os chutes do primeiro. E a quarta linha, as escolhas do segundo. Se é maior ou se é menor. Ok. A saída é o resultado do jogo. Se quem ganhou for o primeiro, se quem ganhou for o segundo, se quem ganhou for empate. Então, só lembrando, aqui eu tenho quantos testes eu vou fazer, aqui eu tenho o valor real do produto, depois eu tenho o chute do jogador, e depois se o outro disse que era mais ou era menos, e eu tenho que dizer quem ganhou. Então, vamos lá tentar fazer. Já que aqui, lista de envios, né? Não, lista de envios não. Atividade de teste. Editar. É porque a minha visão é diferente. É teste.c. Ele diz quantas são as entradas, o máximo de entradas? Não diz, né? É, a quantidade de produtos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é ver a quantidade de produtos. Int qtd scanf o centro de quantidade. Tendo a quantidade, eu vou precisar de 3 vetores. Um para guardar o preço real, um para guardar o chute e um para guardar os... um para guardar o preço real, um para guardar o chute do primeiro e um para guardar o chute do segundo. Então, nós temos, float, né? Float, preço real, de tamanho QTD. Eu preciso float, chute primeiro, de tamanho QTD também. E eu vou ter char
chute segundo de tamanho QTD também. Pronto, agora eu tenho que... O chute segundo é o que vai descer maior ou menor? Menor. É um vetor de char. Agora eu tenho que fazer os laços. Então eu vou ler todos os primeiros. É um por linha, é um por linha. Eu devia ter colocado na mesma linha. Int I igual a 0 e menor do que QTD e mais. Primeiro vai ler o preço real. Preço real I eu vou ler preço real I, né? Scanf, %F, endereço de preço real I, correto? Vou ler o elemento I. Vocês lembram que isso daqui é a mesma coisa que isso? Mesma sintaxe? Repetir isso a exaustão, ver se cai a ficha. O endereço do elemento I é a mesma coisa que onde começa o vetor mais I casas. Não? Sim? Não? Sim? Não? Não? Ó. Preço real I. Aqui é um vetor de inteiro, de floats. Aqui é um float. Aqui é o endereço desse float. Isso é a mesma coisa que, dado o começo, ande e posições. A mesma coisa. Mesma coisa? Dado o começo, que é um ponteiro, o endereço, ande e posições. O 0 está na posição 0, 1 está uma posição de float à frente, e etc. Está tratando um vetor como ponteiro. Exato, vetor como ponteiro. Ponteiros e vetores são equivalentes. Só para vocês lembrarem, tá? Então aqui a mesma coisa aqui, preço real, na posição I. Agora eu preciso de mais dois fores. Dois fores. Mais um for para pegar o preço do primeiro. E mais outro for para pegar o chute. O preço, o chute do... Aqui foi o chute do primeiro, não é preço primeiro. Chute do primeiro. E aqui é o chute do segundo. Sucesso? Ok. Lembra só desse espacinho aqui para evitar aquele bug do caractere, né? Agora que nós já lemos todos os dados, sei lá, porque de vez em quando dá um bug mágico aí. Ele não leu o caractere direito. Ele não lê o caractere direito. Ele tipo pega o espaço ou fica pegando dobrado. Eu também não entendo esse bug não. Se vocês descobrirem, vocês me avisam. Agora eu vou ter que fazer várias comparações. Utilizando o preço real, o chute e o chute do primeiro. A pergunta é: quando é que o primeiro ganha? Depois acertado não é. Exato. Quando ele acertar exato, tudo bem? Se preço real I for igual a chute primeiro I... Hã? Não existe empate. Se o cara acerta na mosca, ele ganhou. Não, mas lá na discussão tem empate. Não tem empate. Empate se eles acertarem a mesma quantidade de disputas. Ok? Empates não vão ter várias disputas? Tipo, quanto é que tu disse que foi esse celular? 1800. Hã? 1800. Tu acha que é menos ou mais? Ah, então ele acertou, foi 500. Entendeu? Então não tem como ser empate aqui. Ou ele acertou na mosca, entendeu? E ganhou, ou ele acertou porque foi o contrário do teu chute. Acho que tem resultado do jogo. Primeiro, o segundo, o empate. Empate, porque essa mesma coisa vai ser feita várias vezes. Quanto é que foi esse mouse aqui? Ok. Você quer somente uma vez, né? Então vamos lá. Em que casos o primeiro... Vamos fazer o mais fácil. Em que caso o segundo ganha? Tem que dizer menor e o valor ser menor, ou dizer maior e o valor ser maior. Pronto. Então o segundo ganha se ele diz que é menor e o valor é menor, ou se ele diz que é maior e o valor é maior. Não é assim? Pronto. Então, se o segundo não ganhar, então o primeiro ganhou. Então vamos pensar aqui em que casos o segundo ganha.
Se o preço real é menor, correto? E o chute do segundo for menor, então ele ganha. Qual outro caso que ele ganha? For maior do que o preço real e Ou dá para fazer numa só. Vou fazer separado, mas depois eu faço em uma só, tá? Se o preço é maior e o chute é maior. Tá certinho? Agora eu boto todos os parênteses para não ficar doido, né? Não, vou deixar assim. Então, se o preço real é menor e o chute do segundo é menor, ou se o preço real é maior e o chute do segundo é maior, então, quem foi que ganhou? O segundo. Se ele ganhou, eu tenho que contar quantas vezes ele ganhou. Então, VET ganhou. Vou fazer um ganhou com duas posições. Vamos fazer com o contador mesmo. Int cont 1 recebe 0, int cont 2 recebe 0. Então, se isso daqui aconteceu, então eu vou incrementar qual contador? Cont 2 mais 1. Se isso não aconteceu, eu vou incrementar com o contador cont 1. Quando terminar o jogo... Opa, tá faltando o que aqui? Eu só vou testar um produto? Hã? Não. É porque assim, eu fiz os dois casos. Se o segundo não ganhar, quem ganhar é o primeiro. Só que a questão aqui, isso daqui está testando todos os produtos, esse if else está testando todos os produtos, está faltando for. Então, for vai me fazer ver todos os produtos. Para todos os produtos, faça isso. Tudo bem? Para todos os produtos, teste. Quando terminar todos os produtos, aí eu vou verificar o quê? Quem foi que teve maior quantidade de vitórias. Então, se cont 1 igual a cont 2, é para imprimir o quê? Putz. Empate. Else if cont 1 maior que cont 2. Putz. Hã? Tudo que você usa no C, você pode usar no C++. Não, você também tem o C em Cout. Se você quiser, você pode usar o printf. Tudo que você tem no C, você tem no C++. Você acaba tendo mais outras novas ferramentas, mas nenhuma deixa de sumir. Ok? Então, qual outro caso? Putz. Segundo. Vamos testar? Ups, não é isso não. Tá faltando algum parêntese? Sim. É porque o for pega uma instrução. No caso, o if é uma instrução. E o if está colado no else. Não dá para descolar os dois. Agora ele só está reclamando dos parênteses. Será que na questão da linha do ou? Não. Tá faltando é parêntese mesmo. Tá faltando separado. É parêntese demais, mano. Aff. Foi.
Ok? David, pode só explicar de novo essa parte dos dois codes? Tudo bem. Então, o que você tem que pensar é que ou o primeiro ganha ou o segundo ganha. A gente não tem empate. Então, você tem que escolher um dos dois. Aqui a gente escolheu quando é que o segundo ganha. O segundo ganha quando o preço real é menor e ele chutou menor. Ou então, quando o preço real é maior e ele chutou maior. Se você não quisesse ter pensado no segundo, você poderia ter pensado no primeiro, mas no primeiro você ia ter que testar 3 casos. Seria ou o empate, ou o preço é menor e o segundo chutou maior, que aí o cara erra e o primeiro ganha. Ó, se o produto é menor e o segundo chuta menor, quem é que ganha? O produto real é menor do que o chute. E o segundo chutou menor. Quem é que ganha? O primeiro ou o segundo? O segundo. Porque o segundo acertou, que é menor. Então, para o primeiro ganhar, o que é que tem que acontecer? O valor tem que ser menor e o segundo tem que chutar maior. Ou então o valor tem que ser maior e o segundo tem que chutar menor. A gente tem que fazer isso. Mas aí a gente ainda tem outro caso que o primeiro ganha. Fora esses 2 casos, a gente ainda tem o caso que eles são iguais, que ele acerta o chute na lata. Se ele acerta o chute na lata, ele também ganha. Para não ter que colocar os 3 casos, a gente foi direto aqui, só colocamos os 2. Ok? Ou não ok? Posso apagar e aí vocês tentam fazer? Tudo bem, então vamos lembrar aqui de qual é a competição. A competição é a seguinte: eu levanto um produto, ok? Eu sei o preço real, vocês não sabem o preço real. Se é o competidor 1, ela é a competidora 2. Aí eu sei o preço real, você não sabe. Aí eu pergunto, quanto é essa garrafa? Aí tu deu 40. Você disse que é menor ou maior? Menor. Aí eu digo, essa garrafa foi 30. Quem é que ganha? Ela. Tem 2 casos que ela ganha. Quais são os casos? Se o preço é menor e ela chuta menor, ou se o preço é maior e ela chuta maior. Se o preço real for menor e ela chutar menor, ela ganha. Se o preço real for maior e ela chutar maior, ela ganha. É justamente o que tem escrito aqui. Se o preço real for menor e ela chutou menor, ela ganhou. Se o preço real é maior e ela chutou maior, ela ganha. Se ela não ganhou, você ganha. É o valor real. Não, a gente tem o valor real e o valor que você chutou. Ó, o valor real é 30. Você chutou 40, porque você é o primeiro. Você chutou 40 e ela chutou menor. Então, se 30 for menor do que 40 e a escolha dela foi Mzinho, menor, ela ganhou. Se por acaso a garrafa tivesse sido 50, para ela ganhar, ela teria que ter dito o quê? Exato. Você dá o valor e ela só diz menor ou maior. Ok? É que nem... porque são algumas variantes do mercantil. Na outra atividade do mercantil, você chuta um valor e ela chuta outro. Quem chegar mais perto do valor ganha. Aqui não. Aqui ela só diz menor ou maior. Hoje nós estamos em pedidos musicais. Quem quer mais uma questão? Qual é a próxima questão? Dúvidas, dívidas? Ninguém teve dificuldade com nada, vocês estão bombando em tudo. Então vocês digam pra gente tirar dúvida, tira logo dúvida de todo mundo aqui. Nunca mais a gente fez exercício do mudo. Não sei se tu não disser. Bora nozes. O sapinho faz.
É da época de vocês, sapinho? Eu? Eu não. Tô feliz que você veio pra aula, meu bem. É minhas ventas, eu odeio feriado. Até quinta, né? Eu odeio feriado. Pra mim basta final de semana já. Ainda vem até segunda. Hã? Mas eu tenho que entregar até amanhã. Deixa eu só consertar aqui configurações avançadas, arquivo de execução, colocar a resolução. Eu acho que ele não tem ainda. Ah, tem a resolução. Eu já tenho, ó. Preço. A mesma coisa aqui. Pronto, então já tá. Então bora lá. Sapinho. O sapinho. O sapo na lagoa. Quando tá. Eu tenho 4 filhos, pessoal. Se eu não soubesse essas músicas infantis todas, era demais, né? Que de sapinho? Qual sapinho você quer, filho de Deus, menino meu? O primeiro sapinho. Onde? Sapinho no poço. O sapinho no poço. Sapinho banguela. Qual é a ideia? É imprimir toda a sequência, as posições de salto e aterrissagem do sapinho até que ele saia do poço. Ok. Então nós temos quais valores? P, o tamanho do poço. S, o tamanho que ele salta. E E, o tamanho que ele cai. S sempre será maior do que S, senão o nosso sapo nunca sai do poço. Ok. Vamos tentar. PSE, né? Deixa eu ver, eu abri foi a coisa errada. Atividade de teste, editar. E eu vou apagar. Vou deixar só o miolinho pra gente não ter que fazer de novo, tá? Então, nós temos... Como é que eu me livro desse negocinho aqui do lado? Sai. Não sai. Hã? Já, mas tudo bem, dá pra ver aqui. Então, nós temos a altura total, que a gente chamou de profundidade, o tamanho que o nosso sapinho pula e o tanto escorrimento, o nome feio, escorregamento. 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 Descimento. Caimento. Caimento. Caimentação. Caimento. Caimento, nome feio. Consigo. Tudo bem, escorregatividade. Bora lá. Então eu tenho que imprimir a altura que ele sai do chão e a altura que ele cai, é isso? Quais são as alturas? Que ele sai do chão e que ele cai. Então ele pula de onde ele está. Ele começa em altura 0. Então ele pula de onde ele está. Então vamos fazer aqui um while. Eu gosto normalmente de fazer o laço no final, porque primeiro eu tento entender o que é que está sendo executado e depois eu coloco os limites do laço. Tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira coisa que tem que fazer é de onde ele sai. De onde ele sai é a altura. Printf %d altura. Depois que ele sai de altura, ele sobe a quantidade do salto. Então, altura mais salto. Beleza. Depois que ele salta, é para eu mostrar o local que ele salta ou o local que ele para? Não lembro agora. Deixa eu rodar que aí eu vejo os testes aqui, né? Você devia ter deixado aberto. É a altura do salto, é o tamanho do salto menos o carregamento. Não, assim. É onde ele cai e depois onde ele para. É onde ele cai e ele para. Ah, tudo bem. Então ele. Oh, Petombios. Moodle.com.br. Sapinho. Sapinho. Vamos olhar aqui para eu entender. A gente tem que saber o que é que a gente está tentando mostrar. Sapinho no poço. Então eu preciso mostrar o local de onde ele sai. Tá vendo? Ele sai do 0. O local de onde ele sai
e o local onde ele cai. Então, ele sai de altura e cai em altura mais salto. Então, printf, %d, aí eu vou imprimir a nova altura. Só que aí eu imprimo os dois e dou uma quebra de linha, correto? Imprimo os dois e dou uma quebra de linha. Depois que ele cair, ele vai escorregar. Então, a altura menos caimento. Caimento. Ok. E agora ele vai ficar nesse laço, na verdade? Vai ficar nesse laço aqui, vamos imaginar aqui para sempre. Tudo bem. Quando é que ele sai do laço? Em que momento isso vai acontecer? Em que linha? Não é na linha 13 que é o aumento do salto? Exato. Então, ele salta. Ele só vai escorregar se não sair do poço. Então, bem aqui eu posso fazer o teste. Se a altura for maior do que a altura total, então ele não vai mais estar no poço. Eu posso, com tranquilidade, printf saiu %n, saiu /n, e depois sair do for, dar o break. Então, se ele sair, eu não vou mais imprimir a altura, eu vou dizer que ele saiu. Será que é isso? Vamos ver. Então, vamos ver o que é que a gente está errando. O que é que eu estou imprimindo de errado? %de altura. Que coisa doida é essa que está aparecendo aqui no meu código? Eu leio as 3 variáveis, altura total, salto e caimento. 500, 100, 200. Todas as variáveis estão inicializadas ou não? Não. Estão. A altura está inicializado, caimento está inicializado, salto está inicializado, a altura total está inicializada. Sucesso. Aí eu vou imprimir a altura. É %d mesmo? Não, para ter um espaço aqui, né? Entre um e outro é para ter um espaço. Entre um e outro é para ter um espaço. Exato, é só 0, 100, 80, 180. Só tava faltando um espaço entre eles. Ó. 0 espaço 100. 0 espaço 100. Só ficou faltando esse espacinho bem aqui. Tem nenhum hexadecimal maluco aqui não. Ok, por que é que ele está dizendo que está errado agora? Mostra no 400, 500. Ah, tá. Então, se é maior ou igual, se ele chegar no 500, ele também sai. Maior ou igual, ele sai. Ok. Nesse último erro aí também. Eu acho que era só igual. É, porque se a altura do poço é 500 e ele cai no 500, ele saiu. Ele se agarra na bordinha assim com o dedo e aí sai do poço. Tudo bem? Entendeu como é que é a lógica, né? Você sai construindo em pedaços. Você pensa no alho depois. Você pensa na estrutura, bota a estrutura básica, bota o alho, pensa no ponto de saída e aí você vai construindo assim. Ao invés de tentar, o código ele não sai assim sempre de cima para baixo, não. Às vezes a gente vai em laços. E nozes, lá do fundão, qual é o pedido musical de vocês? Hoje é só para tirar dúvida de questão. Questões embaçadas do meu passado, vulnerável. Escolha, Darlene, uma questão para você. Escolha. Deixa eu não. Escolha qual que você quer, qual que você não conseguiu fazer em casa, qual que você foi dormindo tendo pesadelo.
Não. Vamos então. Vamos pro cofre. Só que o código estava dando mais parecido com o resultado. Aí eu coloquei uns print error pra mim. Vamos pro código. Agora É mais difícil agora. o código é mais delicado. Vamos ter que ir com carinho. Eu botei lá no Notepad 747. 747 é um avião, é? 747. Não é que eu moro na aviação. Hã? Furco 747. Não. Falta o Furco. Eu gosto de aviação aí. Que tanto foi esse, mano? É difícil a questão, né? Um foda de outra. Isso aí fica parecido, entendeu? Isso só parece aquelas ilhas do Avatar, aquelas ilhas flutuantes que ficam voando, sabe? Enquanto os monstros ficam passando assim por baixo dela e as naves atirando e tal. Bora. Vamos tentar fazer do zero, que o pessoal que não conhece a questão acompanha. Então vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês atentassem com atenção para o atentamento da questão. Ela não é uma questão trivial. Talvez seja a questão mais difícil que a gente já fez até aqui hoje. Então, olhos abertos e ouvidos ligados. Vamos nós aqui. Cadê ela? Você, questãozinha. O segredo do cofre. Então vamos lá. O sistema de segredo para abrir esse cofre é bastante complexo. Ao invés de girar um botão várias vezes, como a gente vê normalmente nos filmes, o dono do cofre tem que deslizar um controle para a esquerda e para a direita, em cima de uma barra, várias vezes, parando em determinadas posições. A barra possui N posições. E cada posição contém um número inteiro entre 0 e 9. Inclusive, ou seja, pode ser 0 e pode ser 9. No exemplo da figura, a barra tem 14 posições e o controle está na posição 1. O segredo vai depender de quantas vezes cada um dos números, quantas vezes cada um dos 10 números entre 0 e 9 aparecer dentro do controle. O controle é esse botãozinho que vocês estão vendo, como se fosse o visor, tudo bem? Por exemplo, suponha que o dono deslize o controle da posição 1 até a posição 9. Então ele vai daqui, ó, posição 1 até a posição 9. Então, vindo do 1 até o 9, cadê? Me perdi aqui. Vai do 1 para o 9, depois para o 4, depois para o 11 e por fim até a posição 3. Então, bora lá. Então, nosso deslizar vai ser 1, 9, 4, 11, 3. Tudo bem? Acompanha comigo. Ó. 1, qual a próxima? 9, 4, 11, 3. Então vamos contar quantas vezes o número 9 aparece. 1, 2, 3, 4. Só 3, né? Ah, de onde é que eu estou contando 4? É verdade. 1, 2, 3. Aí 1. Vamos lá, mano. Tem que seguir aqui, ó. 1 até a posição 9, depois para a posição 4, depois 11 e por fim até a posição 13. Veja que o inteiro 1, tá certo, vai aparecer 6 vezes dentro do controle. E o inteiro 9 vai aparecer 4 vezes. Por isso que é bom papel. Eu fiz num papel essa aí quando eu fiz a primeira vez. Porque aí você anota as coisas e fica mais fácil do que lembrar na cabeça, que é muito número. Então, 1, 9, 4, 11, 13. Bora de novo. Então, eu tenho que ver quantas vezes o número 1 aparece. Uma vez,
2 vezes, 3 vezes. Aí para no 11 e volta, né? 4, 5, 6. Mas receita aí. Tá certo. 6 vezes dentro do controle. Não, aparece mais. Deixa eu pegar a coisa da outra vez. Tem que fazer outra vez de volta. Deixa eu pegar um pincel, assim, eu não consigo pegar. Não tem muito número assim, o meu workbench aqui desconta. Não precisa anotar, não, é sério, eu só consigo pensar no papel, não tem alguma coisa assim. O gente tá muito fácil. Ele estava nos anos seguintes hoje. Ele tá cansado. Não, sabe quando você está tão cansado que você não consegue mais parar? Tipo isso. Interpretar, às vezes, é a parte mais difícil da questão. Por isso você tem que ter muita paciência. Interpretou errado, entendeu errado, vai fazer a conta errada. Então você leva o tempo que precisar, antes de inventar de fazer código, para ter certeza que você entende o que, é que ele está pedindo com clareza. Você entende qual é a entrada, você entende qual é o funcionamento, você entende qual é a saída. Então não é coisa que você adianta ter pressa, você anota, rabisca, testa no papel, faz a conta na mão. Quando você tiver bastante segurança daquilo que você está propondo ou entendendo, você vai para o código. Ou então você vai ficar fazendo aquilo que eu vejo os alunos de fundo fazendo, né? Eu perguntei, está funcionando? Ele disse, tá. E por que é que não faz o que ele pede? Não sei. Entendeu? Do 1 até o 9, e depois para o 4, e depois para a posição 11, e por fim até a posição 13. Então a gente tem do 1 vai para o 9, do 9 vai para o 4, do 4 vai para o 11 e do 11 vai para o 13. Ok. Aqui embaixo nós temos as posições. Veja que o inteiro 1, por exemplo, vai aparecer 6 vezes dentro do controle. Vamos ver. Vamos seguir aqui, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora opa, não, é só até o 9. Tudo bem? Tá vendo aqui como é fácil errar? Bora lá. 1 vez, 2 vezes. Aí chegou no 9, agora eu volto. Vou até o 4. 3 vezes. Agora eu vou para o 11. 4 vezes. 5, 6. Agora eu vou para o 3. Pelo menos a gente conseguiu acompanhar, né? Isso vale a mesma coisa para todos os outros. E o 9 vai aparecer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ok, 4 vezes. Tudo bem. Dada a sequência de inteiros na barra, esses números aqui, e a sequência de posições entre as quais o dono desliza o controle, ou seja, ele vai dar esses números e ele vai dar um vetor contendo, por exemplo, 1, 9, 4, 11, 13. Ele vai dar 2 informações para mim. Ele vai dar... Tem mais alguma informação? Não, né? Pronto. Então ele vai dar isso daqui para mim. 1, 9, 4, 11, 13. Que é a sequência. E ele vai dar isso daqui. Que são os números
do vetor. O que é que eu tenho que fazer? Imaginar que eu tenho um elemento desse, ficar deslizando ele dentro do vetor, indo para frente e para trás, e contando quantas vezes cada um desses números aparecem. Aqui a gente já tem uma contagem. Então o que é que eu vou ter que fazer? Tem que criar um vetor auxiliar, um vetorzinho auxiliar, onde cada um desses números corresponde a alguém, né? Tipo... Na verdade, assim, a impressão final que ele pede é um vetor tipo, de 0 a 9, aí fala quantas vezes repetiu cada número. Exato, é o que a gente vai criar. A gente vai criar um vetor de 0 a 9, inicializado todo com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 9. A gente vai ter esse vetorzinho inicializado todo com 0. E a gente vai ter os números por onde ele vai andar e nós vamos ter os valores. A pergunta é, nós temos 3 vetores. Como é que eu vou preencher esse a partir desse? No papel, você consegue fazer no papel? Antes de fazer com código, você tem que pensar no papel. Tudo bem? Antes de inventar código, a gente pensa como é que vamos começar a resolver no papel. Ou seja, pensar aqui no quadro. Ok. Então, vamos pensar nesse caso aqui. Então, quais são as variáveis que eu preciso saber? Eu tenho esse vetor, tenho esse vetor e tenho esse vetor. Tenho esses 3 vetores. Então, qual é a primeira variável que eu preciso ter? Preciso de alguma variável? Ou não? Posso começar direto com esse número aqui, com o primeiro número. Os dois primeiros números aí. Aí vai percorrer de um para o outro. Ah, tá. Eu tenho que ir desse cara para esse cara. Então, eu sempre vou estar comparando o anterior com o da frente. Então, se esse daqui... Então, eu primeiro ando ou primeiro pego o dígito? Pega o dígito. Primeiro eu pego o dígito. Então, vamos lá. Pego o dígito de quem? De qual valor? De qual posição? Da posição 1, que é onde ele começa, correto? Então, bora lá. Então, vou fazer assim. Bora lá. Vamos dar nome. Vamos chamar esse daqui de cofre, tudo bem? Esse daqui é o cofre. Esse daqui é o vetor de posições. E esse daqui eu vou chamar de vetor de... Esse aqui é o vcont, o vetor contador. Beleza? Então, qual é a primeira coisa que eu pego? Eu pego posições. Vou chamar isso de vetor de deslocamento, melhor. Vetor de deslocamento, porque senão eu vou repetir a palavra. Então, vetor de deslocamento na posição 0, ok? Vetor de deslocamento na posição 0 vai me dizer onde eu tenho que olhar esse cara bem aqui. Ó, vetor de deslocamento na posição 0 é o 1. Então eu olho, quem é o cofre na posição 1? 9. Então eu tenho que ir lá no vcont na posição 9 e aumentar quem? Bora de novo. Ó, a gente tem 3 saltos aqui. Primeiro eu olho para esse cara. Não é o 1 que eu quero começar? Tudo bem. Então eu começo. V10 na posição 1. Aí eu olho o cofre. Desculpa, na posição 0. Isso daqui vai ser o que para mim? 1. Aí eu pego, quem é o cofre na posição 1? 9. Então eu quero cofre, correto? Nessa posição aqui. Não é? Okay. Só que aqui é 1. Só que eu não quero cofre na posição 1, eu quero cofre na posição 0. Ou eu crio um cara a mais aqui e deixo como lixo, tá vendo? Aqui não começa do 0, que pode causar uma confusãozinha. Ó, vetor de deslocamento na posição 0 é 1. Só que qual é essa posição do vetor? É a posição 1 ou é a posição 0? 0. Então, eu não quero isso. Eu quero isso daqui menos 1. Tudo bem? Ó, isso daqui me deu o valor 1. Então significa que eu tenho que pegar essa posição.
Essa posição é qual a posição do cofre? É a posição 0 ou é a posição 1? No vetor. No vetor é 0. Logicamente é 1, mas no vetor é 0. Como é que eu transformo de 1 para 0? Subtrai 1. Então eu pego cofre nessa posição. Cofre nessa posição vai me dar quem? 9. Então eu tenho que pular para cá agora. Aí eu vou fazer vetor contador nessa posição, que é a posição que eu consegui, 9 mais 1. Então eu venho bem aqui na posição 9, que era 0, e vou colocar quem? Olha os saltos. Tudo bem? Começo no vetor de deslocamento. Do vetor de deslocamento eu descubro qual é a posição dele no cofre. Do cofre eu pulo para o vetor do contador, e aí nesse vetor contador eu digo, olha, o 9 apareceu uma vez. Ele descobriu que é 9 quando ele fez cofre, ali cofre, o gente é 9. Aí botou na posição 9 o vetor contador. Esse mais igual ao dele. É porque era 0 e agora é 1. Mais. Tamanho? Não. O elemento 9 apareceu uma vez. Aí o que era 0 eu incremento 1. Aí virou 1. Como você guardando 9 lá. Não estou guardando 9. Porque eu preciso saber quantas vezes o 9 apareceu. Eu começo imaginando que o 9 não apareceu nenhuma vez. Então, como eu descobri que o cara que está... A posição é a 1. Então eu vou lá no vetor e pego quem está no 0. Quem está no 0 é o 9. Eu vou lá no contador do 9 e incremento 1. Tudo bem? Depois que eu faço isso, qual é a análise que eu faço? Eu vou deslocar para a direita, para a esquerda, não ando mais. O que eu faço? Por que para a direita? É o novo modo. Exato. Então, ó, eu tenho três momentos aqui. 1, eu posso andar para a direita, correto? 2, eu posso andar para a esquerda. Ou então 3, pode chegar no momento em que eu chego no 9. Não é verdade? Quando eu chegar no 9, o que é que eu tenho que fazer? Não, quando eu chegar no 9, aí eu vou pro próximo. Ou seja, eu tenho um índice bem aqui, tá vendo? Eu começo nesse índice 0 aqui. Vou começar no 0. Vou chamar aqui de I. Quando esse cara, bem aqui, chegar no 9, o que é que eu vou fazer com esse índice? Aí ele aumenta. E aí eu vou fazer o 9 chegar no 4. Quando o 9 chegar no 4, o que é que eu faço? Aumenta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, como é que eu faço para transformar o 1 no 9? Eu somo ou diminuo? Somo. Então, eu vou fazer assim. Ó. Se, bora lá. Se, vetor de deslocamento, né? V de deslocamento, I, o I é 0, for menor do que vetor de deslocamento I mais 1, ou seja, se esse cara é menor do que esse, o que eu tenho que fazer com esse carinha bem aqui? Somar ou subtrair? Somar. Então, vetor de deslocamento mais. Então, esse 1 vai virar quem? 2. Quais são as outras opções de cara logo? O maior pode subtrair. Se não, se for maior, eu vou fazer vetor de deslocamento menos. Mas eu tenho outra possibilidade. É livre. Se for igual, o que é que vai acontecer? Quando esse 9 chegar nesse 9, eu ainda vou continuar olhando para esses dois? Não, aí eu vou olhar para quem? Olhar para esses dois. Então, se for igual, o que é que vai acontecer? O nosso I que muda. Que aí, quando o nosso I mudar, eu vou fazer o 9 ir na direção do 4. Quando o 9 se tornar 4 e eu tiver 4, o que é que eu vou fazer? O 4 na direção do 11. Quando o 4 chegar no 11, aí eu faço o quê? O 11 na direção do 13. Quando o 11 chegar no 13, acabou o programa. Então, o nosso programa só tem essas 3 partes. Essa macumba aqui, com todo respeito, né?
que é para incrementar o contador, e o processo de andar, onde eu vou incrementando esse cara aqui não é 0, esse cara aqui é quem? É o I. Porque eu estou andando aqui nesse I. Então, ele fica incrementando e eu fico deslizando o contador para frente, para trás ou passando para o próximo. Onde é que fica o laço aqui? Eu sempre faço essas instruções, na verdade. Somo e ando, somo e ando, somo e ando, somo e ando. Eu vou fazer todas essas instruções. Qual é o meu ponto de parada? Até acabar a quantidade de cofre. É aqui, né? Ah, sim. Até percorrer o deslocamento. O meu item que até quanto? Sai do deslocamento. Uhum. Quando esse cara chegar aqui, se for igual que andar, aí o que eu faço? Não tenho mais ninguém para comparar, acabou o programa. Ó. Anda, foi igual? Pra. Anda, foi igual? Tá. Anda, foi igual? Pá. Anda, foi igual? Acaba. Então acaba quando o I chega bem aqui. Então a gente poderia dizer que poderia fazer o for, né? Ele sujou tudo. Né? A gente poderia fazer enquanto I for diferente de size do vetor de deslocamento. Pronto, a gente tem o nosso algoritmo. É o tipo de algoritmo que você primeiro tem que fazer na lógica, no papel, depois você vai para o computador, porque você tem que entender os passos do que acontece. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue colocar isso daqui no código. Com certeza vai aparecer uma coisa ou outra que a gente não previu, mas a gente olha e tenta descobrir. Essa parte de andar aí ficou tão simples. Eu fiz 2 itens, um ciclo maior. A gente tem que tomar cuidado só para não fazer uma contagem dupla aqui, do tipo, esse cara aqui é 8, tudo bem? Quando ele for 8, eu pego o valor do elemento 8, somo e processo. Na hora que eu processar, esse valor vai virar 9, tudo bem? Na hora que ele virar 9, eu já tenho que andar. Então, isso daqui, ele não é um elif, porque senão ele viraria 9, e aí eu contaria ele de novo, e aí depois eu só andava. Então, na hora que eu deslizo para mais ou para menos, eu já tenho que testar se ele é igual, e não no if. Tipo, ele é 8, computo a posição 8, verifico se ele vai para frente ou para trás. Na hora que eu verifico, opa, foi para frente. Na hora que ele anda, eu já tenho que descobrir, ei, ele já chegou no destino, já é 9. Então eu faço o quê? Não vou ficar analisando mais 9 com 9. Agora eu já vou analisar 9 com 4. Então isso aqui não é um elif, senão eu contaria a mesma coisa 2 vezes. Ups, foi mal, foi sem querer, bati na garrafa. Vamos ver se a gente consegue. Vou deixar aqui os scan só para simplificar a nossa. Vou trocar os nomes para ficar melhor. Então a gente chamou aquele ali de quê? Vetor de contagem, né? Vamos usar os mesmos nomes. Vetor de contagem. Aí a gente tem como essas questões são questões da Olimpíada, ele vai dando os limites. Não sei se vocês já perceberam. O máximo que pode ser alguma coisa, o máximo que pode ser outra. A gente poderia fazer assim, utilizando o estático. Ele diz, olha, o tamanho máximo da barra, que a gente chamou de quê? A gente chamou de vetor de deslocamento.
vetor de deslocamento e a barra a gente chamou de cofre. A gente chama assim, cofre, vetor de contagem, vetor de deslocamento. Aí a gente tem o vetor de deslocamento, o tamanho do vetor de deslocamento e o tamanho do cofre, ok? Aí a gente lê o tamanho do cofre, cofre size, e o outro a gente lê o tamanho do vetor de deslocamento, vetor de deslocamento, vetor de deslocamento size. A gente poderia criar isso daqui depois, se fosse para utilizar o modelo que a gente já está usando, né? Então o cofre ele tem o tamanho de cofre size e o vetor de deslocamento tem vds size. Certo isso? vds size. Tudo bem? Estou enrolando de cima. Isso não é. Tá vídeo. Vetor de deslocamento.size. Agora eu tenho que preencher todos os elementos, né? Começo preenchendo o cofre. Ok, começo preenchendo o cofre. E 0, cofre size e mais. Vou guardar no cofre. Aí depois, e 0, vetor de deslocamento size, guardo no vetor de deslocamento. E de 0 a 10 eu zero os dígitos não, eu chamei de vetor de contagem. Vetor de contagem igual a 0. Agora a gente vai começar o nosso fuxicado. Como é o nosso fuxicado? Preciso de um índice. Int i começa no 0, que é o índice que vai andar no vetor de deslocamento. E aí eu começo. Enquanto vetor de deslocamento, enquanto i for diferente de vetor de deslocamento size. Enquanto eu não chegar no último elemento de que eu estou deslocando, faço o que? Incremento o elemento que está nessa posição. Então, vetor de contagem, em qual posição? Na posição do cofre. Qual posição que está no cofre? A posição que indica no vetor de deslocamento, ok? Mas com a correção do -1, eu vou incrementar esse cara. Incrementei a pessoa que está no mostrador, aí eu vou verificar se eu vou andar para a direita ou para a esquerda. Se vetor de deslocamento na posição i for menor do que vetor de deslocamento na posição i mais 1, o que é que eu faço? Eu incremento. Se esse cara aqui era 3 e esse era 5, quem era 3 vai virar o quê? 4. Vai andar na direção. Esse cara é o vetor de deslocamento i mais 1. Aí eu tenho outro caso. Se ele for menor, vetor de deslocamento i for maior do que vetor de deslocamento i mais 1, se ele for maior, então eu vou diminuir e -1. Depois que ele anda, aí eu verifico. Ei, já cheguei onde eu queria. Então agora eu não vou mais analisar 9 com 9. Eu tenho que fazer o quê? Se vetor de deslocamento i for igual a vetor de deslocamento i mais 1, se eu já cheguei onde eu queria, eu vou fazer o quê? Andar para o próximo elemento. Aí no final eu tenho que imprimir todos os... Como é a saída dele? Mas se não, tem que incrementar ele também. Hã? Não, eu só incremento o i na hora que esse elemento chega no 9. Então na hora que os dois forem iguais, na hora que 9 for igual a 9, eu ando o i.
Para agora eu testar 9 com 4. Mas ele o que está no meio disso? Não, ele começa assim. Ele começa sendo 1. Tudo bem? 1. Pega o elemento do 1, incremento lá. Aí faz o quê? 2. Pega o elemento do 2, incremento lá. Até ele chegar no 8. Pega o elemento do 8, incremento lá. Aí eu faço o teste. 8 é o que de 9? 9. 8 é menor do que 9? É. Então, esse cara mais 1. Ele fica o quê? 9. Depois eu testo. Ei, os dois já são iguais? Já. Então, e mais. Aí eu continuo no 9 onde eu estava. Tá vendo? Eu estava no 8. Cheguei no 9 e agora eu vou pegar o elemento que está no 9 e adicionar. Assim, ele está andando dentro do if, do else, antes desse if. Exato. Antes de ele primeiro está aqui. Está andando aí. Ele está andando aqui. Esse carinha é só para garantir que na hora que o 9 chegar no 9, eu já passo para o próximo número. Como é que é para mostrar a saída? É só a lista de números ou tem alguma coisa? Tá. For int i recebe 0 e menor do que 10 e mais. Aí eu vou imprimir printf%d espaço. Para não ter o perigo de dar problema, vou imprimir. É só espaço ou é vírgula? Só espaço. Tá. Eu vou imprimir, vou deixar faltando 1 e eu vou fazer o printf%d vcont i e aqui %d vcont 9. Só para não aparecer elemento espaço no final. Lembra que pode dar problema? Às vezes isso, você bota um espaço a mais. Se eu colocasse, imprimisse todos os 10 elementos assim, ele ia imprimir elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço. O que é que ia ter depois do último? Um espaço também. Só que às vezes ele não quer esse espaço. Não quer um espaço depois do último. Então eu imprimo até o penúltimo e depois eu faço o quê? Imprimo o último e dou um barra N. Não sei se é barra N. Vamos testar. Segmentation fault. Vcont 10. Vetor de deslocamento 0. Cofre 0. Leio o cofre. Primeiro é o cofre ou é o vetor de deslocamento? Olhem aí na questão. Leiam a sequência aí de leitura. Ó, tá aqui, ó. Primeiro é o cofre, tá aqui, ó. Depois é o vetor de deslocamento. Primeiro eu leio o tamanho do cofre e depois o tamanho do vetor de deslocamento, tá certo? Cofre do tamanho do cofre, vetor de deslocamento do tamanho do vetor de deslocamento. Aí depois eu inicio todo mundo, leio todas as posições do cofre, leio todas as posições do vetor de deslocamento. E aí eu vou fazer, enquanto o i não chegar no limite do vetor de deslocamento, faça vcont de cofre, vetor de deslocamento i menos 1. Isso daqui incrementa de 1. Vetor de deslocamento, se for menor, eu incremento. Se não, eu decremento. Se forem iguais, eu faço isso. Esse é um trabalho para o super debug. Bora debugar. Quando acontecer isso com vocês vão fazer o que? Chorar? Vocês vão... Debuguemos, ué. Eu acho que é bom quando dá problema, porque a gente aprende a debugar junto. CD, Dropbox, Gits, CNAPK, FUP.
mkd S10 E02 cofre 10 E02 debuguemos of makefile. Então bora lá. C flags menos wall menos std igual a C99 menos G para debugar. Menos G. Debuguemos. Então vamos compilar esse negócio. Make cofre. Debuguemos. Clica aqui. Cadê? E C++. Então aqui eu vou só diminuir para a gente poder ver, tá? O nome do programa que eu estou fazendo é o programa que se chama, nome do executável, cofre. Ok, fiz o cofre. Vamos colocar aqui um ponto de parada bem aqui. Pux. Agora vamos rodar. Vamos pegar a entrada. Copy. Ok, botei a entrada lá. Então vamos ver o que que aparece aqui. Vocês conseguem enxergar de onde vocês estão? Tá um negócio no meio aqui. Ups, vocês querem que eu apague? Acho que eu não tenho apagador. Pega o apagador pra mim, não, secretária, por favor. Vou pensar em apagar no final, então vou pensar de qualquer jeito. Isso é importante, porque olhando como as variáveis vão mudando, vocês talvez consigam descobrir o que é que está acontecendo de errado. A gente vai aos pouquinhos, porque a gente fez a conta na hora, então é para a gente conseguir entender onde é que vai dar errado. Então vamos lá. A primeira coisa que ele vai fazer é... Ó, ele criou, tá vendo aqui, ó, vetor de deslocamento é 5, tamanho do cofre é 14, criou as 14 posições do cofre, vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó? E criou as 5 posições do vetor de deslocamento. E o vetor, ó, o vetor de contagem tá tudo com lixo. Dá pra ver, né? O vetor de contagem tudo com lixo. Então, hã? Sim. Agora a gente ele vai lendo. Vocês veem que eu copiei tudo de uma vez aqui, ele vai só puxando do buffer. Preciso ficar inserindo de um por um. Ok? Então aqui ele tá preenchendo o cofre. Será que os índices estão errados? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Primeiro é o tamanho do cofre, depois é o tamanho do vetor de deslocamento. Ah, tá. Tá vendo esse igual bem aqui? Tá vendo esse igual? Sabe o que é que ele fazia? Ele lia uma posição a mais, tá vendo? Vamos de novo. Vamos de novo. Ah, mas eu não compilei. Se eu não compilar, não funciona. Então, deixa eu cancelar aqui. Terminal. Make cofre. Compilei. Agora eu vou rodar o debug. Ok. Mandei a entrada toda. Vamos lá.
Agora é para ele conseguir ler o cofre todo. Agora ele vai ler o vetor de deslocamento. Agora ele vai iniciar o contador. Pronto, agora ele vai entrar no alho. Vamos ver se está tudo certo. Todas as posições do cofre, combinado? Agora nós temos todas as posições do vetor de deslocamento. 1, 9, 4, 11, 13. E aí ele vai começar o laço. Qual é a primeira pessoa que tem que aumentar, que a gente viu no nosso exemplo? Qual é o primeiro que tem que aumentar? É o 9. Correto? Que ele está na primeira posição do cofre. Então, o contador na posição 9 tem que aumentar. Então, vamos ver se ele vai aumentar. Então, eu vou lá no contador, a posição 9, ó. Mais um. É legal, né, debugar? Aí a gente, o que era 1, vai ter que virar quanto agora? Esse elementozinho que era 1. A posição estava no 1. Agora o slide vai para onde? O 2. Então esse cara que era 1 é menor do que 9, então ele vai virar 2. Então se eu olhar aqui o vetor de deslocamento, ele era 1 e agora virou 2. Aí eu verifico, 2 é igual a 9? Não. Então ele não entra no if e volta para o while. O i já chegou no final? Não. Quem é que está na posição 2 do cofre? O 4. Então eu vou fazer o 4 aumentar. O 4 aumentou? Aumentou. Não, eu queria que aumentasse o 4, não o elemento da posição 4. Tá certo isso? Tá certo. O número 4. Ah, é porque tem um número 0 também, né? O 0 vai para a posição 0, o 1 vai para a posição 1, o 2 vai para a posição 2, o 3 vai para a posição 3, o 4 vai para a posição 4. Então tá certinho. E aí a gente vai. Não é, aumenta, muda, muda, muda. Vamos acompanhar aqui o vetor de deslocamento, ó. Vetor de deslocamento. É 6. Agora ele vai para os 7, para o 8. Chegou no 9. Quando ele chegar no 9, o que é que vai acontecer com o i? Exato. O i que era 0 vai virar 1, porque agora eu vou comparar o 9 com o 4. Opa, não chegou no final e agora eu vou mexer nesse carinha bem aqui. Então agora eu não vou mais pensar no 9, vou pensar nesse daqui. Então vamos lá. Agora o 9, computei o 9 e aí o 9 vira 8, o 8 vira 7, 7 vira 6, o 6 vira 5 e tá andando, o 4 vira 4. Agora eu vou pensar entre o 4 e o 11. 5, 6, 7. Quando o 11 chegar no 11, agora eu vou fazer o 11 chegar no 13. Quando o 11 chegar no 13, o que acontece? Ué. Enquanto o i for diferente do tamanho... a nossa condição, vocês veem que ele não parou, ele era para ter parado, né? O que ele está fazendo aqui agora? Está comparando quem com quem? Está comparando o size menos 1 com size. Aqui, ó. Era para ter parado quando ele chegasse bem aqui, porque o i é 4, tá vendo? O i é 4, quando ele chegasse no 4 é para ele parasse. Só que 4 não é o size. Quanto é o size desse vetor? 5. Eu não quero que ele pare quando o i chegar no 5. Eu quero que ele pare quando o i chegar onde? No 4, que é size menos 1. Então a gente viu, ele chegou onde devia, mas não parou. Continua executando. Porque ele está comparando esse cara com o lixo que tem depois. Então esse é o tipo de coisa que com printfs não é tão fácil de ver. Você vai ter que botar muitos printfs, né? Se você pegar o jeitinho de debugar, aí não fica mais tão... Pronto, eu acho que agora o nosso código está certo.
Vamos testar se a gente conseguiu consertar ele logo lá no... Então, olha as duas besteiras que tinha. Tinha esse erro aqui e tinha esse igual bem aqui. Será que é só isso? Tchurururu. Não. O meu tá radando assim também. Tipo, sempre tinha um que tava diferente. Não parecia marrom, mas diferente. Vamos ter que olhar de novo, né? Ah, hoje tá certo. Não, mas tem... Se tiver certo, não estava errado, mano. Ó, vamos tentar entender aqui, ó. Tem algum momento que ele não está pegando. Aqui eu estou dizendo que o 0 saiu pelo menos uma vez, mas o 0 saiu alguma vez? Não. O 0 não saiu nenhuma vez. Não. Aqui é a saída do programa. Ele está dizendo que o 0 nunca saiu, mas na saída esperada, o 1 saiu. Vamos ver qual é a entrada. O 0 saiu uma vez. Na saída do programa. Ah, quando ele chega no 13, ó, aqui, ó, quem é esse cara? É quando ele chega no último elemento, tá vendo? Esse daqui não é a última posição, ó. Ele vai pro 11 e depois vai pro 13, tá vendo? Vai pro 11 e depois do 11 vai pro 13. Quem é que tá na posição 13? O 0. Então ele não contou o 0. Na hora que ele chegou no 13, ele saiu do laço e não contou. Então como é que a gente faz aqui? Então na hora que ele sair do laço, ainda falta eu contar alguém. Que é quem? O último elemento. Então, o último elemento, ele está em que posição? Não é na posição I, é na posição vetor de deslocamento, vetor deslocamento, size, menos 1, que é a última posição. Ele chegou aí e não contou o cara. Chegou aí e não contou o cara. Talvez desse pra gente simplificar fazendo um do while, que ele sempre vai olhar o elemento primeiro, para não precisar disso daqui, mas talvez também fosse mudar a nossa lógica, então não vamos mexer não. Tá? O que importa é isso, ele descobriu que quando ele chegava no último, ele não contava o último, ele já pegava o B. Eu poderia também colocar essa quebra aqui no meio, para ele andar primeiro, mas eu acho que só com isso já resolve o nosso problema. Será? Foi. Então, essa é uma questão que você precisa de algumas coisas. Primeiro, tranquilidade para pensar nos vetores. E aí a gente tem aqui algumas técnicazinhas como debugar nosso vetor de contagem, né? O processo de ir manipulando esse vetor e trocando de índices. Então é uma questão difícil, mas é uma questão com alto nível de infasibilidade. Não, dá para fazer. Muita paciência, mas dá. Pediu para lembrar quando tivesse faltando meia hora. Boa, vamos fazer as frequências.